Bom dia, gente. Bem-vindo à primeira live aí do assunto de coluna. Hoje a live de quinta-feira vai ser junto com o colega Jorge Jacques, fisioterapeuta aqui também de Belo Horizonte. Já deve estar entrando aí. Quem quiser já deixar uma pergunta, um comentário, pode deixando aí nos comentários aí de baixo, que assim que a gente conversar um pouquinho, bater um papo, já vamos ir para as perguntas. E se tiver algum problema, vocês podem deixar um comentário, como é a primeira live, vai ser tudo feito no improviso aí, não tem nada programado e é tudo uma questão de aprendizado, né? Podem ir deixando os comentários aí e vamos falar hoje. O George é especialista ortopédico também nas reabilitações ortopédicas, trabalha na área de coluna, é um grande aliado aí no combate às dores de coluna, reabilitação de atletas também, ele tem um foco bastante em atletas, então isso vai ajudar bastante aí nossos pacientes. Não, mas agora melhorou, agora dá para ouvir. Beleza, agora está melhor, né? É isso. Eu fui tentar um fone de ouvido novo aí, mas depois a gente vai adaptando as coisas aí, dá até a gente ficar profissional aí nas lives, é isso. E aí, como é que estamos? Tudo bem? Dia de trabalho cheio aí? Muito corrido, graças a Deus. Muito caso de coluna. Ah, que bom. A coluna, o volume é muito grande, né? As incidências de patologias na coluna são muito grandes. Sim, exatamente. Bom, Jorge, então assim, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou cirurgião de coluna aqui de Belo Horizonte. Eu sou ortopedista, cirurgião de coluna e eu tenho um foco bastante de deformidade pediátrica e também tratamento de hérnia de disco, dessas dores da coluna. E aí a ideia é tentar, eu tinha feito um Reels há um tempo, convidando colegas fisioterapeutas a participarem para a gente estreitar esses laços e conseguir ajudar. E uma das personalidades famosas que entraram em contato comigo foi o colega Jorge Jacques, que é um fisioterapeuta bastante renomado e conhecido aqui de Belo Horizonte. Então, eu achei que para começar bem e com o pé direito, eu convidei esse colega, ele aceitou. Achamos um horário onde o filho está dormindo, o dia de atendimento já acabou para a gente bater esse papo. Pode se apresentar aí, Jorge. Bem-vindo aí à live do canal. Vamos propagar esse conhecimento bom aí. Vamos lá, obrigado, viu, Daniel, aí pelo convite. Assim, foi de imediato eu já pensei que seria uma excelente oportunidade para a gente poder conversar um pouco mais para pacientes e outros profissionais também e ir construindo junto essa relação, fortalecendo ainda mais a relação do fisioterapeuta, do médico e do paciente também, né? Bom, eu sou fisioterapeuta aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma clínica junto com o meu sócio há 11 anos que trabalha quase que especificamente na parte de coluna. A gente tem outras áreas de atendimento também, temos aqui outros serviços, pilates, nutrição, saúde da mulher, mas a área que eu mais atendo, talvez aí quase 90%, realmente é na parte de coluna. Então eu tenho quase 15 anos aí de formado e a gente tem atuado aí nessa área, uma área que realmente tem uma demanda muito grande, né, Daniel? Então, espero poder conversar aqui com você, trocar essa ideia, fazer esse bate-bola e ajudar quem tiver alguma dúvida. E desses 15 anos, você tem focado, você viu alguma filosofia de tratamento de coluna? Eu sei que existem umas linhas, tem o Mackenzie, tem outras linhas. Você se especializou em alguma? Pega um pouquinho de cada uma? Como que é a sua linha? Legal, Daniel. Eu defendo também o trabalho multimodal, a gente fazer associação de várias técnicas em prol do melhor para o paciente. É muito complicado a gente até imaginar que existe apenas uma técnica ou um método que vai resolver todos os casos de problema da coluna, né? Então a gente vai aí ao longo dos anos fazendo vários cursos, várias formações. Você citou aí o Mackenzie, é uma delas que eu uso bastante. É uma linha que é muito resolutiva, que vai muito além de uma simples extensão, né, de tronco, tem vários. Ele é um sistema de avaliação. Enfim, eu uso as técnicas da quiropraxia também, Mulligan, Maitland, neurodinâmica. Então, eu procuro associar várias áreas e vejo qual que é a melhor naquele momento ali para o meu paciente. E é dessa forma que a gente vem atuando aqui na clínica. O paciente que chega para você, normalmente em que estágio da doença ou do problema que ele chega para você? Você pega a maioria no comecinho, mais dor crônica, um paciente já passou por muita gente? Olha, a maioria
que vem para mim já passou por outros profissionais. E como o nosso serviço aqui é um serviço particular, normalmente os pacientes tentam primeiro o plano de saúde e aí depois eles vêm procurar um particular, né? E aí eu atendo em todas as fases, desde agudo, subagudo e crônico. Hoje, por exemplo, eu atendi um rapaz agora à noite também, que ele estava com a dor um pouco mais intensa, dor há 11 dias, pegando região cervical. Ontem eu fiz uma teleconsulta de um paciente que travou anteontem. Então, assim, tem vários casos. Travamento imediato, né? Igual um caso famoso que a gente viu aí agora, do próprio cantor Wesley Safadão, repercutiu muito, né? Então é muito comum esse tipo de lateral shift aparecer também. E a gente consegue resolver aí, não todos os casos, né, Daniel? Mas a gente faz o melhor possível para ajudar tanto no agudo até o crônico. Esse caso do Wesley parece que está dando o que falar, né? Eu até vi agora que ele vai dar uma entrevista no Fantástico esse domingo. Eu acho que vai repercutir bem aí. Para cirurgião de coluna e fisioterapeuta, vai ser pano para manga. Com certeza, sem dúvida. E você já abordou num ponto que eu ia deixar para depois, mas acho que eu quero entrar nele o mais rápido possível, que é o plano de saúde. Você vê o plano de saúde dos pacientes como vilão ou como um auxiliar que a gente tem aí? Questão ampla, né? Talvez a gente vai precisar de umas 2 horas aí, né, Daniel? Mas porque, assim, tem prós e contras, né? Eu, enquanto fisioterapeuta, eu trabalhei assim que eu formei, há quase 15 anos atrás, 4 meses com plano de saúde. Assim que eu me formei. E assim que eu fui trabalhando, fiquei aqueles 4 meses, eu vi que aquilo era algo que eu não queria nunca mais. Porque eu não conseguia ajudar nenhum paciente, porque eu atendia 6 pacientes ao mesmo tempo. O paciente não melhorava, logicamente. Eu não ganhava dinheiro, porque é justo a gente ganhar do nosso serviço também. E eu acho que isso só devia ser bom para o plano de saúde. Então, hoje, eu não recomendo para nenhum paciente fazer pelo plano de saúde. Se é um paciente que vem até mim e não tem a menor condição, aí alguns pacientes eu ajudo, né, eu faço atendimento sem nenhum custo, ou então recomendo também fazer um atendimento em clínica escola, porque pelo menos tem um acompanhamento, tem um preceptor ali que pode ajudar nessa parte. Agora, o plano de saúde, infelizmente, a realidade não muda e eu não vejo como inimigo, pelo menos não chega a ser meu inimigo, sabe? Mas não tem acrescentado, e pelo contrário, atrapalha a visibilidade da profissão, porque, não sei se você já percebeu, Daniel, é muito comum, assim, às vezes o paciente vai até o médico, ele trata com o médico, não tem muito resultado, ele não fala, medicina não adianta. O cara vai no dentista, odontologia não adianta. Mas a gente escuta falar, fisioterapia não adianta. Porque aí entra numa outra questão, que a fisioterapia ela ainda é vista como uma técnica, um conjunto de técnicas, e não mais como uma ciência. Então, de fato, a fisioterapia é uma profissão reconhecida, é uma ciência, tem estudo, embasamento por trás, mas que muita gente, até pelo falar, né, eu vou ali fazer fisioterapia, aí a gente brinca, né, você está estudando fisioterapia, vai formar, como é que é, né? Mas é um linguajar que ficou comum, a gente entende isso, né, mas isso vai colocando de uma forma como se fosse puramente uma técnica, né? Então não adianta a gente pegar um conjunto de técnicas e tentar bater uma tela em uma só, você tem que enxergar o paciente como um todo, né? Então, respondendo assim, não vejo como inimigo não, mas também não acrescenta grandes coisas não, viu, Daniel? Eu tenho uma visão que o plano de saúde ele fez um desserviço para a fisioterapia, né? Porque ele crucificou o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta ele é obrigado, assim, não sei se é obrigado a palavra, mas para ele ter um valor digno que seja, ele tem que atender um número enorme de pacientes. Obviamente não consegue dar atenção para nenhum dos pacientes que ele está atendendo. E a fisioterapia, a terapia, a reabilitação, a característica básica, ela tem que ser individualizada, né? Porque cada paciente é um. O paciente, vamos supor, um exemplo, uma hérnia de disco, L5-S1, em 2 pacientes muito semelhantes, responde de 2 formas muito diferentes. Pacientes têm uma biomecânica de coluna diferente, um é atleta, o outro é sedentário. Os 2 têm 20, 25 anos, mas um é atleta, o outro é sedentário, um tem músculo, o outro não tem, o outro tem uma incidência pélvica, uma lordose maior, uma lordose menor. E isso aí o fisioterapeuta fica vendido nessa situação, eu vejo, né?
Exato. E um detalhe em cima disso também, Daniel, é que era muito comum lá atrás, pelo menos nessa época que eu fiz eu trabalhei 4 meses assim, o fisioterapeuta não avaliava, não fazia uma consulta, não tinha um tempo de poder entender mais o paciente ali, o que estava acontecendo. Então, muitas vezes o paciente chegava com um rótulo e aí tentava-se trabalhar em cima daquele rótulo, mas sem ter muita informação em cima disso, né? E é como você falou, às vezes o mesmo diagnóstico, as respostas são totalmente diferentes, né? Então, aqui na clínica, o que a gente busca como diferencial é fazer essa consulta bem detalhada, faz a anamnese completa, depois faz todo o exame físico. A gente usa algumas técnicas para entender um pouco mais o que está acontecendo ali com a dor do paciente, né? Então, cada paciente é único. Aí a gente entra numa outra esfera que tem que ver se ele não tem alguma questão emocional envolvida, alguma yellow flag, né? Também que pode estar corroborando ali para o caso dele, né? Então, ser humano é complexo, né, Daniel? Não é tão simples assim, né? Eu vejo, assim, eu tenho uma visão que o plano de saúde ele é um aliado, porque, vamos supor, você vai fazer uma cirurgia de coluna, é impossível quase para um paciente pagar a cirurgia, parafuso, internação, CTI, e assim, a minha visão, é claro que não é para todos, eu entendo que tem paciente carente, tem paciente que não consegue, eu não quero generalizar, mas eu vejo que a maioria dos pacientes, ela acho que usa mal o plano, que ela vê o plano, ele é feito para isso, para uma internação de CTI, para uma cirurgia, para um exame caro. Isso, porque não faz diferença você pagar particular uma ressonância ou ir lá e fazer a ressonância pelo plano. É a mesma ressonância, é a mesma máquina. Agora, o ser humano é diferente. Não tem como você comparar uma avaliação médica ou fisioterápica de 15 minutos ou menos, ou de 1 hora. Conversar, ter um vínculo, né? Você conhecer o médico conhecer você, saber quais são os seus objetivos, o que você já passou, o que você já fez, da onde que você vem, para onde que você vai. Isso é muito difícil, né? E para qualquer área, do pé ao cabelo, da dermato a otorrino, todo mundo passa por isso, eu acho. Mas a cirurgia de coluna e o fisioterapeuta que lida com coluna, eu acho que a gente está muito à mercê desse paciente de 15 minutos de consulta. É muito difícil. Não, perfeito, Daniel. Estou totalmente de acordo em relação a isso que você falou. Eu tenho plano de saúde, inclusive, posso precisar em algum momento para esse tipo de situação, né? E 80% talvez da minha clientela tem plano de saúde, inclusive. Mas talvez já tentou a experiência pelo plano, não deu certo, e aí falou que realmente teria que investir em um atendimento personalizado, né? Então, nesse ponto, né, realmente o plano de saúde pode ser um excelente aliado, sim, sem dúvida. Pois é, eu acho que assim, a gente que usa mal, né? E eu entendo que alguns pacientes pagam até caro pelo plano de saúde, claro. Às vezes tem idosos na família e o plano de saúde é um absurdo de caro. E também outro problema, que aí a gente vai entrar num buraco sem fim, que é o excesso de exames, que deixa o plano caro também. Né? Todo paciente quer sair lá da consulta médica com uma pilha de exames, quer dosar zinco, magnésio, molibdênio, cálcio, quer fazer ressonância da coluna cervical, torácica, lombar, sacro, quer fazer uma cintilografia, e aí, obviamente, fica caro e o plano não vai assumir isso, né? Então, ele vai passar isso aí para quem estiver pagando. Perfeito, exatamente isso. E foi até um vídeo que você postou, né? Falando sobre excesso de exames, né? Tanto que isso pode fazer mal para o paciente, né? É porque a gente entende que o paciente ele fica muito preso à questão ali de querer saber o que está acontecendo dentro da coluna dele, né? É razoável, né? A gente se colocar no lugar do paciente. Mas a maioria talvez não saiba que o exame, ele muitas vezes ele não vai diagnosticar isso. Ele vai entrar ali na categoria de uma radiculopatia, né? Uma patologia grave, que isso, felizmente, é a menor parte dos casos, né? Agora, a grande maioria é aquela dor inespecífica, né? Então, às vezes o paciente fica até meio perdido nisso, né? E aí já entrando também, eu acho isso, que a ressonância, ela é um exame excelente, ela é muito bom, quando bem indicada, mas ela faz muito mal. E acho que o problema da ressonância é que ela não tem radiação. Tem hora que eu queria que a ressonância tivesse radiação para eu falar ao paciente, eu não vou te pedir porque eu vou te dar radiação, porque nem isso eu posso falar. Mas eu vejo o seguinte, que a ressonância é aquele paciente que tem 30 anos, ele é sedentário, está com uma dor nas costas, faz uma ressonância e vem protrusão discal, vem uma artrose facetária, mas ele não tem uma dor que bate com aquele achado.
é uma dor difusa, inespecífica, mecano-dependente. Aí alguém fala para ele numa consulta de 10 minutos, não tem tempo de explicar, e aí o médico fala para ele, ó, você tem uma hernia de disco, vai fazer fisioterapia. E aí ele botou na cabeça dele que tem hernia de disco, acabou. Não tem nada que tire isso da cabeça dele. Exato. Eu não sei. Existem vários estudos em cima disso, né, Daniel? Tem um estudo de 2014, citando até rapidamente aqui, talvez ajude alguns pacientes. Eu vi que uma pessoa já até perguntou aqui também sobre o caso dela, que tem hernia de disco. Tem um estudo de 2014 que eles avaliaram 3.110 pessoas que não tinham nenhuma queixa de dor lombar, nenhum desconforto. Então, basicamente, vou supor, ir ali na rua, falar, fulano, você tem dor na coluna? Não, não tem não. Então vem aqui, vamos fazer o exame, vamos dar uma olhada nisso. E aí eles encontravam alterações muito significativas nessa população que não tinha nenhuma queixa, né? Não tinha nenhuma dor, nada de um desconforto tão importante, né? Então eles encontravam, por exemplo, pessoas aí com 40 anos de idade que tinham até 68% desse grupo, de 3.110 pessoas, tinha degeneração discal, protusão de disco, acho que era na ordem de 30 e poucos por cento, 33%, alguma coisa assim. Então, eles pararam e olharam, falaram, poxa, peraí, então não dá para eu bater essa causa direta, né? Não adianta, eu fiz o exame, tá lá, quer dizer que tem dor. Então, o contrário também acontece, né? Então, o excesso de exames de imagem, acho que o paciente ele fica muito mexido com isso também, né? Mas é claro, assim, vem termos bonitos, né? Você tem uma protrusão discal, você tem uma insinuando para dentro do forame, tocando a raiz. Então, assim, tem muitos termos que você fala, nossa, isso aí tem que ser, é grave, com certeza é grave. Isso aí, o fim da linha, né? Acabou para mim, não posso fazer mais nada, agora eu vou ter que aposentar, pode me dar um relatório aí. Mas, assim, e está longe disso, né? Está longe de ser verdade, porque eu tenho pacientes de 60, 70 anos com a ressonância cheia de nome bonito, que está correndo maratona, que está malhando. Meu pai mesmo tem 80 e tantos anos, tem uma coluna que você olha o raio-x, você quer dar vontade de chorar, e ele faz academia 5 vezes por semana, nada 3 vezes, joga peteca. Então, assim, é tudo na vontade. É claro que ele faz fortalecimento desde muito tempo, ele cuida bem, então eu acho que é uma questão mais de prevenção, né? E também reabilitação quando for necessário. Prevenção, reabilitação e promoção, né? Se a gente for olhar ali algumas etapas, né? Então, tem um momento que a pessoa que passou por um período de crise muito intensa, por exemplo, acabei de atender agora à noite também, uma cliente que eu atendi uma vez, devido a uma crise aguda que ela teve de lombar, e aí dessa vez ela apareceu para tratar uma dor que ela está sentindo cervical e ombro. E aí eu conversei com ela agora, falei, e aquela dor lombar, teve mais alguma coisa? Ela falou, nunca mais, tá fazendo crossfit dela, fazendo de tudo. E ela falou, eu sempre faço aquele exercício que você me passou, até hoje eu continuo fazendo. Eu falei, excelente, está trabalhando a prevenção, né? A gente sabe que tem paciente que quando melhora, ele para de fazer, é comum. Mas cabe a nós estar incentivando, né, o paciente a continuar nesse ritmo preventivo, né? É verdade. Jorge, agora, assim, eu ouvi um podcast que ele falou assim, a vantagem do podcast é que é praticamente uma consultoria de graça. E eu vou usar dessa premissa para fazer uma consultoria com você. Eu tenho várias dúvidas sobre a relação médico-fisioterapeuta. E uma das primeiras é o encaminhamento médico para o fisioterapeuta. Quando eu faço um encaminhamento, eu pelo menos tenho o cuidado de fazer algumas sugestões, assim, mas gerais, porque todo paciente pergunta, mas você vai falar especificamente o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Isso é comum do paciente perguntar. E aí pelo menos, eu gosto de ter o cuidado de falar, olha, não é minha função determinar o tratamento fisioterapêutico. É o fisioterapeuta que vai determinar isso. Ele vai fazer uma avaliação sua, mecânica, e aí ele vai determinar. A minha função aqui é médica. Assim, eu quero ver se tem um problema, se tem uma patologia, e aí falar que não tem nada da coluna que é cirúrgico. Então é conservador. Então vamos fazer o tratamento conservador. O que o fisioterapeuta quer desse encaminhamento? O que ajuda e o que atrapalha? Excelente, excelente, Daniel. O que eu vejo muito aí ao longo dos anos, desde lá de trás, e parece que ainda não mudou, pelo menos a maior parte dos casos, que eu vejo colegas queixando ainda da mesma forma. Essa indicação direta do que o fisioterapeuta deve fazer. Direta. Assim, não é o diagnóstico médico, não é assim, uma sugestão, é uma quase que assim, obrigatoriedade. Né? Alongue isso, fortaleça isso.
faça isso, isso, isso. Aí, eu vejo que a gente quebra um pouco a autonomia da outra profissão, né, fazendo isso, porque cada área tem a sua excelência. A medicina, o que dizer, né? A fisioterapia tem a sua importância, nutrição, odontologia, mas ninguém é bom em tudo, né, Daniel? Então, assim, se eu quiser, igual eu vejo uma briga grande até de fisioterapeutas, para entrar cada vez mais nessa política de uso de injetáveis, eu respeito, mas eu não concordo. Eu acho que perde a essência, sabe? São colegas tentando entrar em outras áreas, fazer coisas que, ao meu ver, cabe a, por exemplo, profissionais enfermeiros e profissionais médicos. Não é nossa área. Então, eu não me arrisco, não me interessa isso, assim, de certa forma. Da mesma forma, eu acho que os colegas esperam uma conversa com o médico, uma conversa com o nutricionista, um bate-papo, que vai muito além de uma prescrição, sabe? Então, acho que o que pode ajudar, primeiramente, né, assim, seria uma exclusão, por exemplo, de uma patologia grave. Porque, às vezes, o paciente chega numa condição tão exacerbada, igual um paciente que eu atendi hoje à noite também, mais um paciente, tudo isso agora, que ele chegou com a queixa de dor de cabeça, dor cervical, mas aquilo ali eu fiquei um pouco na dúvida, falei, bom, procura o médico, vamos olhar, porque mecanicamente eu não estava tendo nenhuma resposta que indicasse que para esse momento ele seria para mim, então fui bem honesto com ele. Então, se o paciente, por exemplo, ele foi primeiro no médico, e o médico fez a avaliação criteriosa e conseguiu verificar, não, isso aqui é uma fratura que ele teve de L4, isso aqui ele pode estar com indício de infecção, ele está com uma radiculopatia sem resposta mecânica. Isso aí pode ser indicativo que primeiro ele não é para mim, ele é para o médico, para você tratar, seja através de um bloqueio, remédio, ou até a cirurgia, né? Então, eu acho que, assim, essencialmente, Daniel, o diagnóstico clínico e uma exclusão de outros fatores, assim, e não dizer o que fazer, sabe? Tem alguns médicos que eu acompanho na internet que eles até falam isso, falam, realmente, quem sabe de fisioterapia é fisioterapeuta, eu não sei nada, então não vou te indicar, não vou prescrever nada, e tem paciente que estranha o médico, né? Fala, mas o cara não vai falar, né? Como assim? Então, acho que, em resumo, seria mais ou menos isso. Eu vejo o outro, assim, só complementando, os pacientes também pedem, quando a gente libera para ir para a academia, uma orientação. Qual exercício que eu posso fazer? Qual exercício que eu não posso fazer? Manda uma recomendação para o meu educador físico. Eu falo, olha, eu não sei nada de educação física, eu não fiz o curso. E outra coisa, eu não sei da sua academia, eu não sei que máquina que tem lá, que exercício, qual é o tipo. Então eu falo assim, ó, quase a mesma recomendação, ó, exercício de reabilitação de dor de coluna mecânica, que precisa fortalecimento, reabilitação, e aí o educador físico vai também fazer uma avaliação e ver, ó, para você o melhor é esse exercício, e também não tem, né, aquele negócio, o paciente tem hernia de disco, tem artrose na coluna, pode fazer esse exercício? Pode fazer aquele outro? Posso fazer agachamento? Posso fazer leg press? Aí fala, não sei, você tem que testar, tem que ir lá, tem que ver, tem que fazer uma avaliação com o educador físico. Isso aí eu tenho essa conduta também, e outro dia eu estava até reparando, eu recebo, assim, muita indicação de profissional da educação física, porque eu sempre tentei criar uma ponte boa, assim, com o profissional, de conversar, entrar em contato. Então, eu sempre, quando eu estou para dar alta aqui, para paciente, o paciente às vezes fala, tem como fazer um relatório? Eu falo, ó, passe meu contato, fala para o profissional de educação física entrar em contato comigo para a gente fazer um bate-papo mesmo, que eu vejo que dá muito mais certo. A gente estreita o laço, é muito melhor do que eu chegar, fiz um relatório, toma aí. Às vezes não ficou muito claro para o profissional, né? Não dá muito certo. Então eu prefiro essa conversa. É isso aqui que a gente está fazendo, né? Esse bate-papo aqui, eu vejo que tem gerado mais frutos, assim, tem dado mais certo. E o que é do profissional da educação física é dele, não é meu. Então a gente tem construído uma relação boa dessa forma também. E mais uma pergunta é assim, porque eu vejo que, e também a ignorância minha, direto quando eu vejo assim, ó, um paciente, eu avalio, não vejo nada de grave, não tem nenhum déficit neurológico e achei que valia a pena fazer uma ressonância e a ressonância não mostrou nada grave. As recomendações da maioria dos colegas que eu acompanho, eu vejo, é sempre, e a minha também, assim, é reabilitação, fortalecimento de core, e aí eu fico pensando assim, mas eu já conversei com alguns fisioterapeutas e falaram, não, tem a Rafaela também, que é uma outra fisioterapeuta que eu gosto muito, ela mesmo falou, ó, tem paciente que o core já está bem fortalecido, não precisa fortalecer ele mais, ele precisa ajustar alguns detalhes. E o que você vê que poderia ser, que o médico poderia
ajustar ou conversar com o paciente para já chegar no fisioterapeuta com um entendimento melhor? Daniel, o que eu vejo essa questão de fortalecimento e alongamento é bem polêmico também. Normalmente chega uma recomendação, fortalecer o core e alongar isquiotibiais, né? Eu vou ser bem sincero com você, eu não sei quando foi a última vez que eu alonguei um isquiotibial de paciente. E assim, salvo aqueles casos que ele tem uma aderência de raiz nervosa, que você precisa estimular um pouquinho mais, mas isso é pouquíssimo, isso é muito raro. Então, assim, a gente trata de uma outra forma. Aqui a gente não usa choquinho para coluna, calor e gelo não tem aqui na clínica, porque o cara vir pagar uma consulta para eu esquentar ele, botar um gelo nele, ele faz em casa, né? Não faz sentido. Então, assim, alongamento, fortalecimento de core, são pouquíssimos pacientes que realmente precisam, apesar do que é dito aí fora, sabe? Se for olhar Dr. Google, tá com dor? É porque tá fraco. E a gente vê estudo, não tem essa causalidade, não tem essa correlação direta, sabe? Então, normalmente, se a gente for investigar bastante, as causas, né, da dor irradiada ou dor axial mesmo da pessoa, é devido a movimentos repetidos numa mesma direção ou uma postura mantida por muito tempo no mesmo posicionamento. A questão da postura é uma outra polêmica também. Mas postura influencia, não influencia? Eu falo que às vezes influencia sim. Tem vezes que influencia. Porque tem tido muito estudo tirando qualquer correlação, né? Pode ficar assim o dia inteiro. Eu vejo que em alguns momentos influencia, mas o principal são os movimentos repetidos. E são esses testes que eu faço com o cliente aqui no consultório. Teste irritativo, para irritar. Isso, que aí muitas vezes vai trazer o problema ali à tona, a gente vai conseguir interpretar melhor aquele problema dele, e aí a gente já trabalha com remédio, né? Então, a diferença da dose do veneno, né? A gente ajusta a dose ali do exercício. Só falando, a Rafaela, ela está aí, já até fez um comentário aí. A Rafaela, só que ela é muito brava, eu tenho meio medo dela, então eu brinco muito com ela, mas eu brinco pouco, porque ela é brava demais, então eu vou mais leve. Se os fisioterapeutas muito bravos assim, eu vou mais devagar, que eu sou meio medroso de mulher brava. Eu vi que tem até algumas perguntas aí também, né, Daniel? Daqui a pouco a gente já passa para as perguntas. Também recebi umas nas caixinhas. Apesar de hérnia de disco ser o sintoma mais famoso, ou ser a doença a patologia mais famosa, ela não é nem de longe o principal paciente que eu tenho. O principal paciente que eu tenho é isso que você estava falando. É o paciente que não faz atividade física, que tem um estilo de vida que é sentado o dia inteiro, ou então sentado levantando, ou então carregando peso de forma inadequada, e ele vem para o cirurgião de coluna, para o ortopedista cirurgião de coluna. E por isso que grande parte, assim, acho que o cirurgião de coluna dos ortopedistas, a gente é o que menos indica cirurgia. A taxa de cirurgia de um cirurgião de coluna é muito pequena. De 100 pacientes que eu atendo, talvez eu opere 5, porque a maioria são dores que dá, ou é uma hernia de disco, que a maioria é tratamento conservador, ou é um paciente que não tem, assim, entre aspas, vou usar entre aspas, nada, né? Não tem nada cirúrgico, não tem uma patologia específica, aquela dor inespecífica. E esse é um paciente que é muito difícil para nós, cirurgiões de coluna, porque a gente é muito mais o paciente do fisioterapeuta do que do médico ortopedista mesmo, né? Porque eu não consigo reabilitar esse paciente. É você que vai reabilitar ele para nós, para ele, para mim, né? Como que você lida com isso, Jorge? Legal, Daniel. Se a gente for olhar a sua amostra, ela está batendo bem com o que fala aí até da literatura mesmo, né? Que se a gente for olhar os casos que precisam de cirurgia para hérnia de disco, varia de 2% a 5%, né, dos casos. Então, tem um estudo aí de 277 mil pessoas que eles fizeram, e aí eles viram que dessas 277 mil, 3% precisaram, devido à hérnia de disco. Então, é mais ou menos essa faixa mesmo que eu vejo. A grande maioria é essa dor inespecífica, dor às vezes crônica que chega, dor com comportamento estranho. Então a gente vai fazer os testes, a gente tem que testar o paciente, avaliar ele mecanicamente, ver a parte neural dele. Ontem, numa teleconsulta, eu atendi um paciente que ele estava com a dor só axial, e ele é médico, inclusive, ele teve um travamento na coluna nas férias dele, ele viajando. E aí ele falou, mas não tem sentido dor irradiada, então daqui para baixo está tranquilo, só axial. Eu fui testar o SLAMP dele, positivo, testei o LASEG, 30 graus.
Então, assim, mesmo nesses casos, às vezes a pessoa está com comprometimento ali só na lombar, você verifica que tem talvez uma certa compressão ali também ao longo do nervo, né? Então, a gente tem que avaliar o paciente, né? Porque não tem uma regra, não tem a receita de bolo, mas avaliando a gente entende ele, e aí que entra o pulo do gato que eu falo com os pacientes, Daniel. Aqui, a gente trata, em média, assim, com pouquíssimas sessões, varia aí de 5, muitas vezes até 3 sessões. A gente, felizmente, tem conseguido resolver muitos casos de pacientes, né? Mas aí o paciente pergunta, fala, mas eu fiz 30 sessões lá no convênio, 40 sessões, por que que a gente consegue alcançar algum resultado, né, com os pacientes? É porque a gente ensina como ele mesmo vai poder se tratar. Então, eu passo orientação simples para ele no dia a dia. Eu falo que ele vai gastar 6 minutos por dia para poder se tratar. E aí o paciente estranha, fala, mas como é possível, né? Aí eu explico para ele como que é esse método, como que funciona. Então, por isso ele não precisa ficar vindo muito aqui, e aí a gente consegue ter esse resultado. Então, consequentemente, ele poupa em termos de deslocamento, parte financeira, tempo, né, que é um bem precioso, né? Então, basicamente, é dessa forma que a gente tem atuado. Legal. Você vê que é um investimento, né? Que a pessoa acha que é um custo muito alto, né? Mas eu vejo que eu vou só puxar a sardinha para o meu lado também. O investimento num médico particular, assim como na fisioterapia particular, ela traz muitos frutos. Para a fisioterapia, óbvio que você tem um atendimento individualizado, e eu vejo o médico, você ter um médico para chamar de seu, faz um bem muito grande, porque qualquer problema você pode mandar uma mensagem, consultar, responder, porque te poupa uma ida para o pronto-socorro, te poupa ficar tomando remédio na veia, te poupa uma cirurgia, talvez, né? E outra coisa, se você tem um colega, você fala assim, me indica um outro. Aí se você tem um colega bom, se você tem um médico bom, ele vai te indicar um outro médico bom. Né? A mesma coisa no fisioterapeuta. Essa área não é minha, mas eu conheço esse cara aqui que resolve. E aí te poupa tempo, que é o bem mais precioso, igual você falou. Concordo plenamente. É isso. Ninguém tem tempo para ficar perdendo mais, né, Daniel? Tempo e dinheiro, né? Então, tem que buscar ser o mais assertivo possível. E eu só queria, sobre o bloqueio, qual que é a sua visão? Porque, obviamente, como médico, e como cirurgião de coluna, eu adoro bloqueio. Para os pacientes que são bem indicados, é um procedimento muito pouco invasivo, onde eu consigo diminuir bastante um grande número de doenças, ou um paciente que está muito sintomático, e é o paciente que talvez já esteja fazendo 20 ou 30 sessões do convênio, não está tendo uma boa resposta, porque ele vai lá com dor, volta pior, e aí com o bloqueio eu consigo diminuir muito a intensidade da dor dele, sem agredir, né? Sem mexer na anatomia, que original de fábrica você só vem uma vez. Agora, uma vez que cortou, tirou, mexeu, está mexido. E o bloqueio não, ele dá uma possibilidade do paciente. Mas eu sei que direto eu tenho um paciente, aí ele fala, o fisioterapeuta falou para eu não fazer esse bloqueio, porque isso, por aquilo. Então eu falo assim, não, tá bom, é a opinião dele, eu entendo. Mas quem está sentindo dor é você. Eu vejo que quando bem indicado, como você falou, excelente aliado, né? Tem um outro estudo também que foi bem interessante quando ele foi feito, que é de um fisioterapeuta na Holanda, e lá ele tinha acesso, eu acho que ele trabalha num centro que é muito próximo com o médico, então ele pegava aqueles casos que não tinha resposta com o tratamento conservador e discutia com o médico, então era feito bloqueio. E aí ele viu que tem alguns casos, eu não vou me lembrar o certo, mas eu acho que foi, bom, posso estar cometendo a gafe, mas talvez 46% dos casos que não estavam respondendo com o tratamento conservador da fisioterapia, depois que realizaram esse bloqueio, eles começaram a responder de forma muito favorável. Então, limparam ali a piscina que estava suja, sabe? E aí criaram um caminho para dar continuidade no tratamento conservador e o paciente não precisar de uma cirurgia mais invasiva, né? Então, quando bem indicado, eu vejo excelentes benefícios, né? Não vai resolver todos os casos, mas tem aqueles momentos que, às vezes, uma fase bem aguda, a gente tenta aqui, por exemplo, manobras de abertura de forame para trazer um alívio, deixar a raiz do nervo, dar uma respirada, né, aguardar algum período, orienta como fazer isso em casa também, mas se ainda assim não está tendo resposta, aí é bem indicado, então eu vejo com bons olhos, não é inimigo não, de forma alguma. Também acho assim, e dá uma lavada, né, nesses mediadores químicos, citocinas, interleucinas que estão lá irritando a raiz nervosa.
ânulo, você vê isso que então, consegue trazer um alívio, né? Assim, a primeira coisa que eu falo é, o bloqueio não é mágica. Não vai resolver o seu problema. Ele vai diminuir um pouco sua dor para você fazer uma fisioterapia mais eficaz, para você ter uma reabilitação mais eficaz. De nada adianta, isso eu sou o primeiro a falar. Fazer a infiltração, fazer o bloqueio, a denervação, que seja, e não fazer mais nada, é melhor não fazer, porque aí isso não vai dar resultado. Você vai ficar bem um tempo e vai voltar pior a dor. Eu acho que uma grande mudança, não sei se na medicina tem sido assim também, Daniel, mas pelo menos a fisioterapia, é o paciente, ele é totalmente ativo no processo, ele não é mais passivo. Aquele modelo que o paciente chegava, deitava na maca e falava, me trate, estou aqui, né? Resolva o meu problema, né? Eu falo, não tem como, eu vou te ajudar, vou te mostrar o caminho por ali, eu trilho junto com você, mas você tem que percorrer ele, não tem jeito. Então ele tem que fazer por onde, né? A mudança de hábito de vida, quebrar o sedentarismo dele. Eu vi que você é bem ativo na parte esportiva aí, no triatlon, né? Você pratica. Sou ruim, mas eu estou tentando. Não, mas então tá no caminho, tá trilhando, né? Exato. Eu também não abro mão da minha atividade física. Acho que tem que fazer, a gente tem que dar o exemplo e tem que sentir na pele esse benefício, né? Então acho que incentivar dessa forma é importante. Eu recebi umas perguntas nas caixinhas, eu vou ler uma aqui. A primeira foi assim, e já falando isso também, é assim, doutor, eu saio para trabalhar às 6 da manhã e volto às 8, muito cansada, sem tempo para fazer fisioterapia. Eu não, no começo, e eu vou plagiar, acho que o Drauzio Varela, ele tem um vídeo, se alguém quiser ver esse vídeo no YouTube, eu adoro esse vídeo. Que ele fala, eu penso a mesma coisa, no começo eu passava a mão na cabeça do paciente, falava, tadinha, é difícil mesmo, não sei o quê. Hoje em dia eu penso, olha, você está vivendo errado, porque se você não está cuidando da sua saúde, não tem como você cuidar de mais nada. A sua saúde, o seu corpo é o bem mais precioso. Tanto é que, assim, um exemplo que eu gosto muito é do avião. Quando o avião está caindo, a sua primeira orientação é colocar a máscara primeiro em você, para depois você colocar nos outros. Não adianta você cuidar só da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, e não cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar para você. E aí você vai pagar um preço caro depois. Uma hora essa conta chega. Como que você pensa, João? Legal, eu vou começar a usar essa aí do avião, gostei, viu? Porque eu falo nessa linha com os pacientes e realmente para a gente poder cuidar melhor dos familiares, amigos, quem for, né? A gente tem que estar bem, né? Realmente. Essa questão, assim, né, Daniel? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? Resumidamente é isso, não tem como. A fisioterapia evoluiu nisso também, nisso que eu te falei, o paciente não precisa ficar vindo e fazendo várias coisas, vindo todo dia fazendo fisioterapia. Eu não iria, sinceramente, eu acho que é chato você ir lá todo dia, alonga, estica e tal. Acho que não é por aí. Por isso que a gente trabalha nessa linha do autotratamento. Aí eu falo para ele que em 6 minutos por dia, ele se cuidando, ele vai poder ter a melhora, né? Agora, se ele virar para mim e falar que não tem 6 minutos, aí eu vou recomendar. Reveja, porque alguma coisa está errada, né? Então, assim, eu acho que dá, né? Talvez a pessoa que perguntou esteja acostumado com esse modelo, né? Todo dia de fisioterapia, aí realmente é complicado. Deslocar, o fazer e o ir embora fica mais complicado mesmo. E principalmente não ver resultado, né? Isso aí desanima muito. Você fazer alguma coisa, não ter o resultado, você investe um tempo, dinheiro, e que querendo ou não é muito difícil, e aí não tem o resultado. Entendo perfeitamente. Isso. A próxima pergunta é, eu vou passar por uma cirurgia de hérnia de disco, eu vou poder pegar peso normal no trabalho? E eu sempre respondo, não sei. Então, assim, não sei quem vai te operar, não sei como é que é a sua hérnia, não sei. Então, assim, a maioria dos pacientes que opera de hérnia de disco bem indicada tende a ter uma reabilitação completa ou quase completa. Igual eu falei, original de fábrica a gente só vê uma vez. Operou, está operado. Então, assim, não vai ficar original, mas dá para ficar bem próximo do original. Uma cirurgia bem feita, pequena, só para tirar a hérnia, eu acho que dá. E fazendo uma reabilitação, né, Gil? Exatamente. Na grande maioria das vezes, assim, esmagadora, né, Daniel? Dá para voltar à vida normal até de antes, o que a pessoa fazia, ou até mais do que antes, né? A questão do peso, ele gera um certo medo, porque talvez em algum momento, eu atendi uma paciente ontem, é bom que vão aparecer nos casos aqui na mente.
ela trabalha numa loja de conveniência, num posto. Nem sei se ela está aí, mas talvez se ela tiver, ela vai confirmar esse fato. E aí ela baixa muito para fazer movimentos, pegando fardo de cerveja, caixa. Eu falei, me mostra como é que você faz isso. Ela baixou de uma forma que eu fiquei assustado. E na hora ela sentiu uma dor muito forte. Ela pegou uma anilha de 10 quilos, que a gente tem aqui, pegou, levantou, sentiu na hora. Aí, o que eu trabalhei com ela? Educação em dor. Eu fui orientar ela como fazer, de forma a não criar nenhum medo, né? Não dar nenhum nocebo para ela, mas como fazer na fase que ela ainda está, porque ela está com muita dor ainda, né? Então, assim, o pegar o peso, talvez só por enquanto, no início não pode, mas depois reabilitou certinho, realizou um procedimento bem acompanhado, não tem porquê, o corpo ele se readapta, né? Então, eu vejo que é possível, sim, existe vida após a cirurgia, após uma fisioterapia bem feita, a vida volta, com certeza. E assim, a pergunta foi sobre hérnia, mas mesmo se for uma artrodese, mesmo se for fundido um nível, o corpo tem alta capacidade de plasticidade, de se adaptar, de se fortalecer, as outras estruturas se tornam mais fortalecidas. Então, tem paciente, o campeão mundial de CrossFit, ele tem uma artrodese na coluna. E o cara carrega peso que Deus me livre. Então, você vê que não é isso, não é ter uma artrodese que define que o paciente vai ser para sempre entre aspas, sequelado. Ele vai ter sempre uma dor ou não. Depende muito da reabilitação, do que tinha antes, o que você fazia antes, né? Quanto melhor você entrar para a cirurgia, melhor. Quanto mais massa muscular, mais... Isso aí tudo faz uma diferença enorme para a gente, para a cirurgia e para a reabilitação do paciente. Perfeito, exatamente. E a última pergunta é, uma hérnia grande pode voltar do mesmo tamanho e local depois de 4 meses da cirurgia? E aí, assim, um problema que eu tenho muito é quando o paciente começa a pergunta com pode. E na medicina tudo pode. Então, assim, Aqui pode também. acontecer? Pode ter, exatamente, né? Pode acontecer? Pode. É comum de acontecer? Não, não é comum de acontecer. As recidivas de hérnia acontecem principalmente nas primeiras 4 a 6 semanas. Então, tem recidiva de hérnia depois? Tem, mas elas acontecem no começo e normalmente não volta do mesmo tamanho. Se você operou de hérnia e teve uma recidiva do mesmo tamanho, está dando o mesmo sintoma, talvez valha a pena revisar essa cirurgia, já que você já fez, voltou a ter sintomas, o trajeto da cirurgia está lá, a agressão é muito pequena. Então, eu indico para os pacientes, tem uma paciente que já tive, eu também tenho pacientes que têm recidiva de hérnia, isso acontece com todo mundo que opera, pode ter isso aí, cerca de 6 a 8% das hérnias recidivam pós-operatórias, independente do método, que hoje em dia endoscopia é uma ótima método, todo mundo acha que a endoscopia veio para salvar a humanidade, mas é só mais um método para atingir um objetivo, e não muda a indicação da cirurgia, continua sendo cirurgia. Tem que operar, aí você vê o método que você quiser. Pode ser por microscópio, pode ser por lupa, pode ser por endoscópio, mas não vai resolver tudo. Mas pode voltar? Pode, não é comum. Você vê muito isso na recidiva de hérnia na sua... Não é muito frequente, assim, Daniel, porque a gente, por trabalhar muito nessa linha da educação em dor, neurociência da dor, né, defende muito essa linha de educar mesmo o paciente, empoderar ele. Eu gasto muito tempo, falar a verdade, eu tenho até que me segurar, porque às vezes eu começo a dar uma palestra, sabe? Eu empolgo e vou falando, então eu tento segurar um pouquinho. Mas é porque eu vejo o poder disso, sabe? Colocar na mão do paciente, ele entender e falar, bom, se eu bobear e tiver aqueles velhos hábitos, posso ter de novo aquele problema que eu tive lá atrás, posso dar uma recidiva de hérnia muito significativa, né? Então, muitos pacientes, tem aqueles pacientes que não aparecem mais, mas que a gente faz um follow-up inicial ali e a gente vê que ele ficou bom, então talvez é porque não voltou a ter o problema, né? E quando ele indica outras pessoas, né, a gente vê que, bom, deu certo também, né? Mais um sinal, né? Opa, caminhou bem. Mas não vejo com muita frequência assim, não. Eu também não vejo tanto, não. Deixa eu ver se eu descubro como é que vê as perguntas. Ô, Daniel, eu recebi algumas perguntas também, até colocar aqui, quero ver sua opinião. Eu tive algumas aqui interessantes. Eu tive uma de uma paciente, eu atendi ela ontem no almoço, e ela falou, vou mandar a pergunta lá, e mandou, e queria saber sua opinião também. Ela falou assim, colchão ou travesseiro podem causar dor na coluna? A discussão é enorme, né, em relação a isso.
muito grande, mas queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu fiz até por coincidência, eu tenho um vídeo também que eu fiz isso, e eu fiz uma revisão na literatura. Não existe nenhuma evidência de nenhuma densidade de colchão que pacientes com densidade que dormem numa densidade maior ou menor têm dor na coluna ou alguma coisa. E também não existe posição certa para dormir. Isso eu acho assim, tem um colega meu que falou isso uma vez, eu fiquei pensando, você passa 16 horas do dia batendo na coluna, sentado de mau jeito, não faz atividade física, pega as coisas de mau jeito, e aí nas 8 horas que você está dormindo, relaxado, você vai culpar o colchão por causa da sua dor Coitado na do coluna. colchão, exatamente. Exato, Então, assim, o colchão tem uma meia-vida útil, então se ele passou dessa meia-vida, tem que trocar, eu recomendo, mas eu não faço recomendação de densidade para mais ou para menos. Eu só não falo assim, pô, não dorme num colchão de água, num colchão de ar, colchão de acampamento, isso aí, obviamente, não deve ser o mais recomendável para você. Mas sendo de uma marca boa, deitou nele, sentiu confortável, ótimo, vai nele, não vejo esse colchão de NASA, colchão que vibra, treme, massageia. Eu, pelo menos, não tenho vínculo nenhum com colchão, não recomendo nada. Eu recomendo fazer atividade física, perda de peso, fortalecimento, melhora da qualidade de vida. Isso eu recomendo. Agora, colchão, aí cada um tem o seu. E travesseiro, a mesma coisa. De acordo, totalmente. Eu penso nessa linha também. O caso dela, depois a gente pode até conversar um pouco mais. Não sei se ela está aí também, mas ela porque ela falou que quando ela colocou o travesseiro mais inclinado, ela começou a fazer essa semana. A dor dela é só no meio da noite e quando inicia o dia, de manhã cedo. Então, por isso que ela correlacionou com o dormir, né? Mas quando ela levanta o travesseiro um pouquinho, coisa de 30 graus, ela falou que zerou a dor dela. Totalmente, zerou. Entendi. E aí eu conversei com ela e tudo, eu falei, não, mas vamos observar, vamos ver se isso vai ser duradouro, né? Essa resposta, né? Exato, Mas no geral, o colchão e o travesseiro, a ciência até libertou nesse sentido, né, Daniel? Falou, ó, dormiu na posição, acordou bem, é essa a sua posição, tá Tem livre. uma pergunta aqui da Joyce, ela pergunta se o colchão magnético é melhor que o normal. Não sei, mito, assim, eu não sei te dizer, porque não tem um estudo científico bem feito, duplo cego, randomizado, em uma população que dorme no colchão magnético, a outra não dorme. Mas eu, pessoalmente, acho muito pouco provável que isso traga algum benefício real, tá? Assim, e muito difícil de provar também, que você tem que pegar duas populações muito semelhantes, que fazem atividade física, que não tem dor na coluna, e aí dorme numa e na outra. Porque assim, a pessoa pode ter dor na coluna, a Joyce pode ter dor na coluna por um motivo, e eu posso ter dor na coluna por outro motivo totalmente diferente. E aí vai ser a mesma resposta? Vai ser o colchão magnético que vai responder a isso? Eu, honestamente, não acho que justifica, mas a indústria vai te vender isso. Vai te vender um colchão que sei lá quanto custa, mas deve ser muito caro. Muito melhor pagar um fisioterapeuta. Eu tive um paciente uma vez que ele gastou, acho que foi 21 mil reais com colchão, 21. Você tá doido. E eu falei isso com ele. Eu falei, ó, se tivesse tratado comigo, ia gastar muito menos. Aí, quando ele chegou, ele já tinha feito todo esse investimento e, assim, desmotivado, totalmente desmotivado, já descrente, né? Tentou várias coisas. Então, a indústria pega pesado nisso aí, né, Daniel? Claro, né? Assim, a indústria, eles não têm regulamentação no sentido de que eles não precisam provar nada, eles só precisam mostrar o colchão magnético. Você vê Polishop lá, eles assim, fazem umas afirmações que você fala, isso aí não tem sentido nenhum que você está falando. Então, a gente que fica baseado em ciência, baseado em fato, você fica limitado, né? A pessoa pergunta, pode? Você falou, ó, poder até pode, porque não sei o quê. O cara que é picareta ou quem quer te vender fala, não, certeza que é, absoluta. E na ciência, quase ninguém tem certeza absoluta de nada. Exatamente. As outras perguntas que eu recebi, a pessoa perguntou em relação à dor na coluna, né, se ela precisa fortalecer. Eu comentei um pouco aqui a minha visão em relação a essa questão do fortalecimento, né? E uma outra pergunta é se toda hérnia de disco tem que ser tratada com cirurgia. Acho que, de certa forma, a gente já passou um pouquinho também por isso, né? Isso, toda hérnia tem que operar. Pode mandar lá para mim, eu vou operar todo mundo. Brincadeira. Antes que alguém faça um corte aqui desse clipe e fale que eu estou querendo operar todo mundo. Não, a minoria delas. A minoria absoluta das hérnias é cirúrgica. E outra coisa que eu acho que é um problema assim, desses estudos é que definir o que é hérnia, né? Porque tem, assim,
não sei, eu vou chutar um número, mais de 50% das pessoas que falam para mim, eu tenho 3 hérnias de disco. Na hora eu já falo truco, duvido. Entendeu? Ter 3 hérnias de disco, hérnia mesmo, hérnia extrusa, uma hérnia onde é maior que a base, uma hérnia assim, duvido. Aposto que não tem. Aí pega a ressonância, é um desgaste, uma discopatia, que alguém não teve o cuidado de falar, ó, isso aqui não é hérnia, é um machucado no disco, isso aqui não tem que operar. Aí a pessoa fala, não, isso aqui é hérnia, 3 hérnias de disco, pronto. Então, assim, e aí isso aqui então isso ainda diminui ainda mais o tanto de gente que tem que operar por hérnia de disco, entre aspas, né? Talvez seja até legal também comentar, né, Daniel, em relação àquele paciente que tem que ficar atento que talvez precise mesmo aí de fazer, né, o procedimento, né, porque a gente recebe, uma vez eu recebi recentemente um paciente, ele também é colega da sua área, colega médico, e ele chegou aqui com o pé caído. Então, ele é bem preocupado e falando, cara, operar, muita dor irradiada. Para quem não sabe, assim, o pé ele perde a força, né? Fica totalmente assim para baixo e dor desde a lombar, glúteo até lá embaixo, né? Alteração de sensibilidade. Então, um caso mais crítico. Aí eu falei, bom, vamos com calma, vamos testar? Vamos ver primeiro aqui, porque assim, ele já estava assim há alguns dias, eu não lembro quanto, mas alguns dias ia administrando com remédio. Eu falei, vamos testar? Mas claro, sempre monitorando. Ele não tinha parestesia em célula, perda de urina, não tinha nada um pouco mais severo. E aí acabou que ele respondeu favoravelmente com o tratamento, ele recuperou a força dele completamente com o tratamento conservador, voltou à sensibilidade normal dele também, mas eu sempre de olho nele ali, porque qualquer momento, assim, não começou a responder, corre, vai lá no Daniel, né? Vai lá, dá uma olhada, porque permanecer assim por muito tempo poderia ser um problema maior, né? Então, às vezes, para quem está aqui na live também, se a pessoa está sentindo uma dor irradiada, né, na perna, persistente, perdendo força, alteração de sensibilidade, alteração urinária, enfim, tem que ficar bem alerta, né, Daniel? Então assim, eu vou tentar resumir um pouco. Hérnia de disco, dor, é um sintoma que a gente consegue tratar muito bem, com remédio e com fisioterapia. Eu acho que a gente é um sintoma bem passível. Agora, perda de força, esse é um sintoma quando o nervo está tão sofrido que ele já está perdendo a força, esse é um sintoma de gravidade. E aí, realmente, dependendo do grau de força, a gente ainda tenta esperar, tenta fazer o tratamento conservador, mas a maioria dos estudos mostra que um paciente que tem uma perda de força muito severa, ele recupera muito mal, ele tende a recuperar parte da força dele. É difícil a gente ter esse resultado tão bom, assim, né, expressivo, de um paciente recuperar a força total. E perder a força do pé para o impulso, raiz de L4, L5, principalmente, S1, para um jovem, para alguém muito ativo, traz uma sequela para a vida muito difícil. Então, esses casos, realmente, a gente tem que ser um pouco mais agressivo e indicar a cirurgia de urgência. E a outra urgência maior de todas é a caldequina, que é uma compressão muito grande, onde o paciente, além de perda de força, começa a perder urina, começa a não ter sensibilidade na região genital, pênis, vagina, vulva, ele encosta e não sente direito, perde urina, ou então não consegue fazer xixi. Então, essa é uma urgência absoluta da ortopedia, da cirurgia de coluna, que se acontecer com qualquer pessoa, com qualquer amigo, isso aí realmente não... Tem que ir no pronto-socorro, tem que procurar um médico o mais rápido possível. Essa aí é dura mesmo. Perfeito. Bom, de pergunta foram essas mesmo que eu recebi. Eu tenho umas aqui que eles estão colocando aqui no chat. Essa eu não conheço. O que vocês acham do método de Busquet para pacientes de pós-operatório de cervical? Esse método eu não conheço. Não sei se você conhece. É um método que muitos fisioterapeutas têm a formação nessa área também, mas eu não conheço muito a fundo, realmente não fiz essa formação. Parece que envolve cadeias musculares, fáscias. É um método... Eu não vejo muitos colegas utilizarem ele para esses casos. Assim, eu sei que tem alguma resposta, mas eu realmente não vou saber falar muito a fundo. A outra é da Joyce, ela pergunta: dor crônica é terrível,
tem cura. Eu já fiz infiltração, bloqueio, operei por vídeo L4, L5 e a dor persiste. Bom, eu vou dar minha opinião, assim, é difícil falar do seu caso, Joyce, mas dor crônica é muito ruim. Ela já se torna uma dor neuropática, quando ela já centraliza, aí é um sintoma difícil de tratar. Ela já se torna uma entidade própria, a dor crônica é uma entidade própria. Ela, não sei se tem cura, mas tem tratamento. Tem muito como ajudar. Em alguns casos ela melhora muito, em alguns casos ela melhora menos, mas tem muito recurso para fazer. Existem médicos especialistas de dor hoje que podem te ajudar. E tem outras, e obviamente a fisioterapia é uma das outras armas que a gente tem, né? O fisioterapeuta especializado em dor também pode te ajudar bastante. O Daniel, no caso dela, por exemplo, né, se a gente vê aí, ela fez infiltração, né, fez a cirurgia também, então tem que ver outros domínios, né, a gente tem que ver ali o campo dela, a parte emocional, aquilo que a gente conversou, como que está nessa área na vida dela. Claro, nós fisioterapeutas não somos psicólogos, né, o psicólogo é o profissional apto, caso seja percebido ali que realmente já tem uma bandeira amarela muito dominante, né. Mas a gente, dentro desse conceito aí da neurociência, da dor, a gente consegue entender e desmistificar muita coisa ali que está na cabeça, muita crença limitante, de certa forma. Não posso fazer tal movimento. Às vezes a pessoa está totalmente parada, porque falaram que ela nunca mais pode fazer nada, se ela baixar, o disco vai explodir. E isso vai perpetuando o processo crônico dela, né? Então, a gente tem que mexer em várias áreas. Aí, se a gente fizer a associação da medicina, fisioterapia, psicologia, e do profissional de educação física, melhor dos mundos. Aí a chance dela recuperar é muito grande, né? Então, vale a pena investigar, Joyce, entrar um pouquinho mais a fundo nisso, que a gente puder ajudar, né? Estamos à disposição. E quanto mais rápido correr atrás disso, melhor. Não deixa. Quanto mais crônico ficar esse sintoma, mais difícil é o tratamento. Isso. Quanto mais tempo passar. Tem uma pergunta aqui do Alan, pergunta, numa recidiva de hérnia de disco pós-artrodese, você tentaria com tratamento conservador ou abordaria novamente? Ou isso vai depender dos sintomas? Sempre depende dos sintomas do paciente, né? Se é uma recidiva assintomática, não tem o que fazer, tá? Apesar do achado da hérnia lá, não tem sintoma, eu não faria nada. Sintomas leves sempre o tratamento conservador primeiro, e se nada der certo, a gente parte para o cirúrgico. É isso, exatamente. Já estamos chegando aí, acho que 1 hora de live. Nem vi o tempo passar, vou te falar, Jorge. Gostei muito. Passou rápido, né? Foi legal. Passou demais, Inclusive, depois tem que salvar isso. Você falou que é a sua primeira live, você sabe que tem que salvar. Vou terminar, eu não vou salvar esse negócio, vai servir para nada. Pois é. Não, eu vou tentar. Eu vou ver, antes de terminar aqui, vou ver uns 2 vídeos no YouTube, vou aprender isso aqui. Porque assim que finaliza, aí aparece a opção salvar lá, né? Às vezes, sem querer, o pessoal clica e sai, e aí perde. Aí já não tem como. Não é possível. Não, se eu perder, eu vou te ligar, nós vamos fazer outra hoje ainda. Não sei se o pessoal vai querer acompanhar, né? Mas a gente vai. Não, acho que ninguém aguenta mais isso, não. Tem pergunta... pode falar. Não, o Guim Vidal, né? Que ele falou que está perdendo a força na perna. Vale a pena investigar também, né? Realmente, perda de força, aí já pode ser um sinal de compressão ainda maior, né? Então, tem que olhar tudo isso que a gente comentou aqui, né, Daniel? Se está tendo esse tipo de alteração, vale a pena investigar o quanto antes. Na dúvida... Claro. Na dúvida, exatamente. Você tem que olhar isso. Se não está satisfeito, consulta com outro médico, com outro colega. Tem sempre alguém para te ajudar. Não pode desistir. Tem sempre... Hoje a medicina e a fisioterapia já estão muito avançadas. A gente consegue... Tem muito recurso, né? Só voltando no início da live, você falou, tem muita gente que fala que fisioterapia não dá certo. Um chefe meu, uma vez, ele falou isso, falou assim, eu falo para os pacientes, você gosta de pizza? Ele falou, gosto. Você já comeu pizza ruim? Já. Então, já comeu pizza boa? Já. Então, o problema não é a pizza ruim que você comeu. E aí ele fala isso também, o problema é a medicina, não é com o médico, assim, tem médico ruim? Tem médico bom? Tem fisioterapeuta ruim? Ruim assim, né? Tem fisioterapeuta que não soube te avaliar direito? Tem fisioterapeuta que vai te tratar melhor? Então, tem que procurar alguém que te ajude, né? Exatamente, porque esse rótulo é muito comum. Falar, isso aí eu já tentei e não deu certo, né? Por isso que, por exemplo, a pessoa às vezes procura assim,
me falaram que o método tal é bom. Teve uma pessoa que me procurou essa semana, falando, me falar que o meu caso é o método X. E é um método que eu não uso, não acho que é bom para esse tipo de caso, mas falaram para ela sobre esse método. Aí eu fui sincero, falei, não vou poder utilizar esse método com você, porque eu não uso, não acredito nele. Eu acho que é arriscado, né, a gente botar toda a confiança num método só, ou só num profissional específico, né? Tem que ser, tem que continuar tentando e buscando aquilo que pode ajudar mais a pessoa, né? Não ficar preso a um único método ou a um único profissional. Isso vale para cirurgia também. Às vezes o paciente quer fazer uma cirurgia pequena, por exemplo, quer fazer uma retirada da hérnia, mas o problema dele é mais grave, ele tem uma instabilidade, ele tem uma listese e a coluna está mexendo mais, a dor dele é mais axial do que dor radicular. Aí você fala, se você operar só da hérnia, você não vai ter um resultado bom. Você vai melhorar parte da sua dor, mas não vai melhorar tudo. Ou então tem uma estenose de canal, ele tem uma claudicação neurogênica, e aí você fala, você vai ter que fazer uma cirurgia maior, porque a gente tem que entrar para ganhar. Aí ele fala, não, mas eu quero fazer por vídeo, por laser, por não sei o quê. Falo, tá bom, mas não é comigo que você vai fazer isso, porque eu não consigo fazer algo que eu não acredito, né, que seja o seu melhor. Apesar de ser uma cirurgia menor, vai ser algo que vai só secar gelo, e aí, para mim, não serve. É isso que acontece quando o paciente chega e procura, assim, fazer ventosa, quer fazer só liberação miofascial, fazer alongamento, soltar. Vai acontecer exatamente isso, vai enxugar o gelo, mas não vai lá na causa do problema, né? Não vai retirar a causa mesmo, né? Então, até um alongamento, se você for pensar, a pessoa que está ali com uma radiculopatia, vamos pensar que pegou um plexo, tá pegando mediano, por exemplo. Às vezes você alonga ali no primeiro momento, dá aquela dor boa, vamos dizer assim, tem gente que se sente um pouco melhor logo depois. Assim, imediatamente, né? Fez, doeu, mas soltou, tá um pouquinho melhor. Só que daqui a pouquinho já vai piorar muito. Você está estirando o que deveria naquele momento, tá quietinho ali, né? Então, esses alongamentos assim, isso aqui, eu recebo demais, Daniel. Tô com dor aqui, alonga. Aí eu falo, pessoal, você já fica o dia inteiro aqui assim, computador, celular fazendo isso. Você vem e completa mais isso aqui, será que o caminho não seria outro, né? Então, dentro dessa lista de alongamentos, esse aqui também é outro que, vou te falar, viu, Daniel? Já não sei lá quanto tempo eu não passo também. Não é por aí o caminho, não. O que eu mais gostei foi o que você falou, que tem quanto tempo você não alonga o isquio tibial. Achei isso melhor, achei muito bom. Não sei quanto tempo. Tem muito, eu sei que tem bastante. Mas realmente não precisa. Eu achei que foi muito proveitoso, acho que a gente ainda tem papo para muitas outras lives. Eu queria te agradecer aí, sério mesmo, foi muito bom. E eu acho que eu vou tentar gravar aqui, não prometo que eu não vou errar, mas vou tentar. E a gente vai publicando esses conteúdos ao longo das semanas, assim que eu aprender a mexer com isso. Mas, cara, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por se dispor um pouco do seu tempo aí. E vamos tentar ajudar cada vez mais pacientes. Muito obrigado, Joy. Daniel, imagina. Bate-papo, assim, bem legal mesmo, gostei bastante. Comentando até com minha esposa também, falei que você parecia realmente ter essa visão diferenciada, de querer entender, querer fazer essa aproximação entre as profissões. E isso, não sei, talvez tenha muita gente que pensa, concorrentes, né? Assim, cada um, profissional de educação física concorrendo com fisioterapeuta, que concorre com médico e tal. Não é isso, pessoal. É trabalho em equipe que todo mundo sai ganhando. É o famoso ganha-ganha, né? Porque aquela linha do ganha-perde não é bom. Vai ser bom só para o que ganha, né? Agora, o trabalho em equipe, você, Daniel, ganha, eu ganho, o paciente ganha. Então, é a forma que a gente tem para ajudar aí as pessoas e agradecer aí pelo convite, a oportunidade de estar falando. A gente vai fazendo esse bate-bola aí. Sempre que tiver alguma dúvida, estou à disposição. Valeu demais. Para quem fez alguma pergunta que a gente não respondeu, pode mandar depois no inbox para mim ou para o Jorge, que a gente vai tentar responder ao longo dos dias, das semanas. Podem ficar à vontade. Talvez a gente demore um pouco para responder, né? Vida de profissional liberal é bem corrida. Na hora que tem um minutinho, a gente responde alguma coisa. Mas a todos uma boa noite. Obrigado aí por participar da primeira. Espero que venham outras aí. Se outros colegas quiserem participar da nossa conversa, quiserem também fazer essa interação, profissional de educação física.